Criador dos céus e da terra, nós te entregamos, ó Deus, tua filha, a tua santa e gloriosa mão nessa noite, ó Pai, de quinta-feira. Ó Deus, que, ó Pai, o Senhor possa usá-la no poder da tua palavra, o Senhor possa abençoá-la, ó Deus amado, Deus querido, e que possa, Senhor, alimentar a tua igreja nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra lá em Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11. Vou ler do versículo 14 até o 26, que diz assim: E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E ele maravilhou a multidão. A multidão se maravilhou com aquele mudo falando. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros tentando pediam-lhe um sinal. E outros tentando pediam a ele um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse: Todo reino está dividido contra si mesmo. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso foi Jesus dizendo. Vou repetir o versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Isso aqui, irmãos, estava havendo o maior debate, maior bate-boca. Bate-boca não, que Jesus não bate a boca com ninguém, né? Mas o maior infâmia, maior dilema entre os fariseus e Jesus. Porque Jesus estava fazendo um bem, Jesus estava curando, Jesus curou um mudo. E quando aquele mudo falou, todo mundo se maravilhou. Mas os fariseus, picuinha que era, falaram: ele expulsa por Beelzebul. Sabe, irmão, tem gente que não reconhece o favor de Jesus, nem quando Jesus está fazendo o maior do maior dos milagres. Jesus está fazendo um milagre enorme, o dom da vida, e nós não estamos reconhecendo. Jesus está fazendo o milagre do sustento, da provisão, mas não é aquilo que nós queremos, então não está suficiente ainda, não está bom, então nós não reconhecemos. É assim que é. Ontem eu vi uma pessoa falando assim: se você ganhasse 1 milhão amanhã, seria bom você acordar hoje? Excelente. Se você ganhasse 10 milhões amanhã e você acordasse hoje, você ia ficar satisfeito que amanhã você ia ganhar 10 milhões? Maravilhoso. Agora, se você ganhasse 100 milhões amanhã, sabendo que você não ia ter um amanhã, você ia ter esses 100 milhões para gastar hoje, você ia ficar feliz sabendo que você não ia ter amanhã? Não, os 100 milhões não tem valor. A vida tem muito mais valor. A vida tem muito mais valor do que o dinheiro. Deus tem muito mais valor na nossa vida
possa acontecer de ruim. Jesus tem que ter valor quando Ele faz os milagres na nossa vida, irmãos. Jesus, Ele tem que ser reconhecido, porque muitas vezes Ele está fazendo coisas, Ele já está fazendo mover, Ele já está fazendo milagre, você não sabe o dia de amanhã, porque o dia de amanhã nunca chega, o que você vive é o dia de hoje, e às vezes a gente blasfema, e às vezes a gente fala mal. E esse povo era tão ingrato que vivia pedindo um sinal do céu para Jesus, eles queriam mais sinais. Irmãos, será que a gente não é assim, meio cego, meio tapado, meio cegueta? Porque Jesus está mostrando as coisas e a gente... mais sinais, Senhor, fala mais alguma coisa, faz mais alguma coisa. É igual aquela história do náufrago, que passou, o náufrago naufragou, e aí passou um barco, ele não quis ir, passou um navio, ele não quis ir, passou um helicóptero, ele não quis ir, morreu afogado. Aí quando chegou lá no céu, Jesus falou, você não viu os sinais? Às vezes nós não estamos vendo os sinais que Deus nos está nos dando, e nós nos tornamos fariseu. O fariseu é um povo judaico, duro, coração duro, que gosta de questionar aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus faz, que gosta de falar besteira, que gosta de ficar teimando, que é capaz de blasfemar contra Jesus, irmão. Falar que Jesus era de Beelzebú. A história é a seguinte, Jesus curou, eles queriam falar mal, eles ficaram perturbando Jesus. Aí Jesus, com a sua sabedoria, falou o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, a casa dividida contra si mesmo ela cairá. Você não pode ficar dividido, irmão. Se tiver divisão, você não subsiste. A Bíblia diz que quando a gente casa, os dois serão um só. Se fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, o casamento não aguenta. Não pode haver divisão numa união. Não pode haver divisão na sua mente. Não pode haver divisão no seu coração. Não tem como ficar lá e cá. Porque se nós ficarmos divididos, nós mesmos vamos nos destruir. A palavra dele diz aqui, Satanás está dividido contra si mesmo. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como é que ele vai subsistir? Como é que vai subsistir o seu reino? Como é que o reino dele vai se sustentar? Irmãos, se tinha uma pessoa que estava bem, era Lúcifer. Lúcifer estava no melhor lugar, com a melhor pessoa, na companhia das melhores pessoas, na melhor situação do mundo. Lúcifer estava no céu. Lúcifer significa luz. Estrela da manhã, luz da alva, uma coisa que brilha. Lúcifer era dos anjos, ele era o mais bonito, ele era o mais pomposo, ele era o regente, ele era aquele que mais cantava, irmãos. Olha o poder da música, olha o que a música faz com as pessoas, olha o envolvimento que uma música dá. Lucas era ministro de louvor, Lúcifer era ministro de louvor, ele estava no céu, melhor lugar, ele estava com Deus, melhor pessoa, na companhia de Jesus e dos anjos, não havia companhia melhor, na maior riqueza do mundo, na melhor situação do mundo, mas ele se dividiu e não ficou satisfeito. Lúcifer foi o cara mais insatisfeito do mundo, e o que ele ganhou? Caiu do céu. Se nós nos dividimos, nós prejudicamos a nós mesmos. Nós não podemos ficar com um sentimento bom, com um sentimento ruim, um sentimento lá e cá, de um lado para o outro, porque aí a gente vai estar no melhor lugar, rico, maravilhoso, milionário, na melhor situação, e não vai estar satisfeito. A insatisfação, ela vem da divisão da tua mente, da divisão do coração, da divisão dos sentimentos, da divisão dos nervos que nós não conseguimos controlar, porque se nós não conseguimos nos controlar, nós mesmos vamos nos destruir. Eu posso estar na melhor situação do mundo, mas se eu ficar me dividindo em querer mais e mais e mais, eu nunca vou estar satisfeito. Se eu não tiver um sentimento com Deus, eu quero estar com Deus, eu quero estar bem, eu quero estar fazendo bem, eu quero estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Se eu ficar dividida, não, peraí que eu vou ali fazer uma coisinha errada, eu nunca vou subsistir. E tem gente que está na igreja, sabe as coisas e está fazendo a coisa errada. Tem gente que parece a pessoa mais santa do mundo, o mais santificado, o mais bênção do mundo, mas no fundo ele está fazendo coisa errada. Ele sabe, Deus fala com ele, ele fica dividido, ele não larga o erro. Então qual é o risco dele? Cair, subsistir, ser derrotado. É isso que acontece com aquele que está dividido, é isso que acontece com aquele que não obedece a palavra, é isso que acontece com aquele que é teimoso, com aquele que não escuta, com aquele que Deus está dando os sinais, falando. Eu não sei, eu não entendo aonde eu estou, o que possa acontecer. Tem gente
que não luta, não busca, que outras impossibilidades vêm, tampam o ouvido, e a pessoa não consegue ouvir, a pessoa não consegue entender, a pessoa não quer aceitar, e muitas vezes ela se acha a pessoa mais certa no mundo. Mas se estiver fazendo alguma coisa errada, é o mesmo pagamento de quem fez coisa muito errada. Não existe pecadinho nem pecadão, tá? Vai todo mundo ser cobrado no juízo final. E nós temos que ficar atentos quanto a isso, porque isso são essas pequenas coisas que nos levam a uma divisão e a gente não consegue nos sustentar e por isso a gente padece. E é isso que Jesus estava falando aqui. Jesus estava falando exatamente isso. Se um reino dividido não se sustenta. Se você quer se sustentar, não se divida em dois sentimentos. Se você quer se sustentar, se você quer ser cristão, obedeça a palavra de Deus de verdade. Não tem como a gente estar em cima do muro, a gente faz uma coisa certa e permanece fazendo outra que a gente julga que está errado, que está certo, mas na verdade está errado e a pessoa não quer assumir. Não adianta, isso é perda de tempo, isso é morrer na praia. E essa passagem é muito rica e por isso que Deus me colocou para pregá-la, porque cada versículo ensina uma coisa. Jesus aqui falou: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Irmão, quem nos julga muitas vezes é a nossa família. Como é que o nosso filho está nos vendo? Como é que o nosso filho está vendo aquilo que nós estamos fazendo? O que será que nosso filho está fazendo que não está agradando a Deus? O que será que nosso filho está passando, sofrendo muitas vezes por falta, por negligência, por problema meu? Entendeu? Coisas que eu não fiz, por coisas que eu não pude fazer, e ele está pagando o preço, e ele vai ser o meu próprio juiz. Ontem eu vi na televisão, lá nos Estados Unidos é cheio de coisa, né? Aí botou lá, os senadores foram julgar lá os donos do Facebook, do Instagram, do Twitter e do outro lá, os maiores. As maiores, como é que chama isso? As maiores redes da internet, os maiores... Pois é. As pessoas estão julgando eles, porque aí na plateia lá, os senadores estavam julgando eles porque eles não controlam, porque aparece prostituição, porque aparece venda de drogas nas redes, porque aparece coisas promíscuas que eles tinham que estar controlando e eles não estão controlando. E na plateia só tinha pessoas que perderam os filhos. Foram naquele julgamento cobrar deles para ter mais uma fiscalização na internet. E ali só tinha pessoas com a camisa, com o rosto do filho, porque perdeu o filho. E aí o repórter estava falando, tem uma mãe que ela está processando o Facebook porque o filho dela comprou droga na internet, teve uma overdose e morreu. Irmão, cada um tem sua parte na culpa. Tinha que ter um controle na internet para não aparecer prostituição, pedofilia, venda de drogas, uma porção de coisas. Mas se eu não ensinar o meu filho aonde que ele tem que andar, o que ele tem que fazer, ele pode comprar droga até no porteiro, na porta de casa. Eu estou dando um exemplo. A pessoa, ela botou a sua responsabilidade, a sua culpa ali no Facebook. Eu não estou nem dizendo que ela quer ganhar um dinheiro com isso não, indenização de milhões. Eu estou dizendo que as pessoas estão botando a responsabilidade sua em outras coisas. Se eu ensinar o meu filho o caminho que ele vai andar, conforme está escrito na Bíblia, ele vai saber que ele não pode comprar coisas erradas, que ele não pode ver coisas erradas, que ele não pode se prostituir, se perder, fornicar em qualquer lugar, qualquer coisa que ele esteja. Porque o perigo hoje em dia não é esse. A criança está lá dentro do quarto fechado e ninguém sabe o que está fazendo. É uma beleza, porque não pede comida, não dá trabalho, fica só lá. Distrai que é uma beleza. Mas se você não der um ensinamento, você vai ser julgado por um erro dele. Se você não der o caminho andar, você vai ser culpado por uma atitude indireta. Tem pessoas nos Estados Unidos que estão sendo presas porque os filhos mataram outras pessoas. Então, subentende-se que a responsabilidade era daquela pessoa de ensinar o seu filho para que ele não fizesse coisas erradas, de não dar acesso a eles, de ter coisas erradas, ter armas, ter drogas, ter essas coisas. Então quem vai ser o seu juiz? Seu juiz vai ser seu próprio erro.
Às vezes você está errando hoje dentro da casa do Senhor, de não estar fazendo uma determinada coisa que o Senhor manda, que o Senhor ordena, que eu não preciso falar, porque Ele já fala com você diretamente. Nós aqui só somos só os interlocutores da palavra de Deus, mas Deus, quando quer, Ele fala pessoalmente com a pessoa. Quem vai te julgar? É o teu próprio pecado que vai te julgar. É o teu filho, é o teu marido, é quem está na tua família, que está vendo que você não está dando testemunho, é quem está à sua volta, que está vendo coisas erradas. É esse que vai te julgar. É isso que Deus fala aqui. Mas Jesus era muito amoroso, sabe? E Ele fala no versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, ou seja, se você crê em Jesus, saiba que o reino de Deus está chegando em você. Se você acredita na palavra dele, se você quer ser modificado por aquilo que ele fala, verdadeiramente é o reino de Deus chegando até nós. O reino de Deus chega até nós quando nós ouvimos a palavra dele e o aceitamos, quando nós concordamos, quando nós colocamos ele na frente, na prioridade, colocando ele nas nossas coisas. As minhas situações são difíceis, as suas situações são difíceis, todo mundo aqui tem situação difícil. A diferença é quando você coloca ele na frente, como o irmão ali falou. Eu creio que o irmão orou, o irmão não orou para ninguém ser mandado embora. Olha a honraria que Deus deu. A pessoa pediu demissão, você não tomou lugar de ninguém. Deus te honrou de uma forma que ele criou uma vaga onde não existia, irmão. Tinha vaga para tu nesse emprego? Não tinha. Alguém tinha que sair. Tu orou para alguém morrer? Porque tem gente que joga pesado. Tu orou para alguém ser mandado embora? Não, você foi justo, você pediu justamente e Deus responde a oração. Quando a gente fala Deus responde a oração do justo, o que a gente está falando? Que Deus responde aquela oração que a gente pede, que é justa, que é honesta, com justiça. Eu não vou falar, Senhor, leva porque está me fazendo mal. Você tem que orar para aquela pessoa se converter, para a pessoa se transformar, para Deus fazer o bem naquela pessoa e ela se modificar, irmãos. Porque não adianta eu orar contra a pessoa e ela se perder. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que todo mundo tem que pagar o preço. Se a pessoa cometeu algum crime, ela tem que pagar o preço dela. Mas se ela se arrepender, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que tem que morrer? Essa semana vi muitas matérias sobre esse pessoal lá dos Estados Unidos. E eu vi lá que tinha um homem no corredor da morte que está lá desde 1980. 87, 97, 97. Tem 30 anos que estavam tentando matar o homem lá de pena de morte. E o homem não morria. E deram injeção, o homem não morria. E fizeram uma porção de coisas, o homem não morria. Aí foram lá, mataram ele asfixiado. Né? Vocês viram essas coisas? Mataram da pior forma. O cara sofreu meia hora. Quem sou eu para tirar uma vida, irmão? O dom de Deus é Deus que dá, nós não podemos tirar. Nós temos que pedir a Deus para aquela pessoa se converter. É claro que tem uns endemoniados aí que vão pagar muito preço porque fizeram muita raiva, fizeram muita besteira, entendeu? Mas assim, se Deus não quiser levar, não leva. Se Deus não quiser tratar, não trata, não se mete não, que vai dar ruim. E é isso que Jesus está falando aqui, que se você crer nele, verdadeiramente o reino de Deus chegou em você. A transformação pode chegar em você, a mudança pode chegar, só vai chegar se você permitir. Se você se fingir de surdo e continuar não querendo ouvir, essa mudança pode nunca chegar. E ele é muito claro aqui no versículo 23, que ele fala assim: quem não é comigo é contra mim. Já escutaram essa? Eu já escutei muito esse versículo. Quem não é por nós é contra nós. Quem falou foi Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não adianta você dizer que é bom, você dizer que é certo, você dizer que está correto, você dizer que está fazendo tudo certo. Não, eu estou quieto aqui, eu não sou nada. Eu não vou a tal lugar, não peço mal de ninguém, não faço trabalho, também não vou na igreja, eu estou na minha. Jesus foi bem claro: quem não é comigo é contra mim. É muito pesado eu falar que eu sou contra Jesus, mas se eu estou na água mansa lá, se eu estou na moleza e eu não quero nada com Jesus, eu estou sendo contra ele. Infelizmente é a palavra dele que fala. A luta é grande, irmão, o caminho é espinhoso, é muita coisa a ser, é muita batalha a ser travada, mas ele te quer junto com ele. Os versículos, os hinos que nós cantamos aqui, os louvores que nós cantamos aqui, foi tudo sobre isso, sabe? Sobre mesmo vontade de desistir, vontade de
de sair fora, desânimo, coisas que às vezes dá na vida da gente. Paulo dizia assim: passei por uma etapa na vida que por fora lutas, por dentro tremores. Se Paulo passou por medo, irmão, não está errado a gente sentir medo da luta, não está errado a gente sentir medo da batalha, porque tem batalha que é grande. Eu não posso medir a luta dos outros. A minha luta já acho grande demais, entendeu? A tua luta vai ser sempre maior. Mas eu não posso deixar aquilo te afastar de Jesus. Eu não posso deixar aquilo me fazer desistir. Eu não posso deixar aquilo me dividir. Eu ficar com dois pensamentos, eu ficar em cima do muro. Porque se eu ficar dividido, eu nunca vou estar satisfeito. Nem na melhor casa do mundo, nem com 100% de saúde, nem com 1 milhão de reais no bolso, nem com muito dinheiro. E Jesus é bem claro aqui: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se a gente não fizer nada pelo Evangelho, a gente está, em vez de estar agregando, a gente está espalhando. Se a gente não der o testemunho, olha como um testemunho edifica. Quando a gente ora com uma pessoa e a gente vê que aquela pessoa recebeu a bênção, a gente fica tão feliz que parece que a bênção é nossa. É se alegrar com a bênção do irmão. Então isso é bom, isso fortalece, isso edifica. A gente quer ver respostas. Como o pastor falou aqui, muitas pessoas já foram curadas aqui. Pessoa curada de câncer, desenganado, pessoa que estava igual um palito na cadeira de roda, e de repente aquela pessoa, Deus cura e ela se restabelece, o médico não entende, e todo mundo fica espantado, porque a pessoa já não estava mais andando, a pessoa já não estava falando, e de repente a pessoa volta a aparecer, volta no médico e ela está de pé, firme. Isso é muito lindo, irmão, isso não tem preço. Isso nos edifica, isso nos fortalece, isso nos enriquece, e isso é juntar, porque aí nós estamos juntando. Aqueles que precisam, venham. Aquele que precisa, venha. Aquele que precisa tem que ser abraçado, tem que ser colocado junto ao rebanho, que é para que haja mudança, que é para que haja transformação, para que haja milagre, irmãos. Porque tem gente que não se ajuda, irmão. Tem gente que não se ajuda, tem gente que não consegue, entendeu? Agregar, e às vezes a bênção está passando na cara da pessoa e a pessoa não entende, e a pessoa não quer tomar uma atitude, ela não quer se mexer, ela não quer se movimentar, e o perigo está lá na frente, o perigo está muito grande, o perigo está envolvendo, e ela não está vendo, ela está cega, ela não está enxergando. Estou vivendo um problema de família, porque eu tenho um tio que é idoso, e ele precisa de cuidados, e ele não aceita os cuidados. E ele mora com a minha prima, e a minha prima trabalha de manhã, e ela não pode ficar com ele. Então o que ela fez? Ela contratou uma pessoa para ficar com ele. Ele não quis. Ela contratou outra. Ele deu com a bengala na cabeça da mulher. Ele não aceita ajuda. Ele não colabora. E as oportunidades estão vindo, as bênçãos estão vindo, e ele não aceita. E aí chegou num estado que a assistente social virou para ela e falou: se você não tem condição de cuidar dele, bota ele num asilo, bota ele num abrigo, bota ele numa casa de repouso, porque sozinho ele não pode ficar. Então a pessoa tem a sua casa, tem a sua família, a família está toda em volta, tem a vizinha que cuida, tem o primo que mora na frente, tem a prima que mora com ele, todos morando juntos, e a pessoa está perdendo a bênção. E a justiça quer que pegue e bote num abrigo, bote num asilo, irmão. Passou na televisão ontem também, estou vendo muita televisão, só estou vendo coisa ruim. Um asilo que os velhinhos passam fome, que o pessoal não dá comida, e é pago, não é público não, é particular. A filha chegou lá, o pai dela tinha perdido 15 quilos, não dão alimento para os velhinhos, dão banho de mangueira, de água fria, deixa o banheiro no escuro. O velhinho vai no banheiro de noite no escuro. É um perigo, irmãos. Um perigo. Às vezes o laço está armado lá na frente e a gente não vê. Às vezes a oportunidade está aqui, você está recusando, você não está aceitando. Às vezes a palavra está aqui, a bênção está na tua cara e tu não vê, porque tu quer ser mais forte do que todo mundo. Eu não preciso. Creia, às vezes você está precisando e você não está enxergando. Às vezes você está precisando, você não está vendo a necessidade que você já está passando, a ajuda que está chegando, você não está enxergando. E o que tem lá na frente é uma coisa fria e nebulosa que pode levar à morte.
que a pessoa está bem na sua casa, você tira ela daqui e bota ela no azeite, você vê, não dura um mês, mas o laço está armado e a pessoa não está vendo e a pessoa não se ajuda. Então você tem que se juntar com quem é bom, você tem que estar ligado na palavra boa, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que andar com o servo de Deus. Não adianta a gente ouvir daquilo que não presta, daqueles que não tem coisa boa para falar, que não tem coisa boa para encaminhar, porque eles não vão levar ninguém a nada. Mas seguindo aqui a palavra, e Jesus ensinando aqui no profundo e no escondido. Jesus ainda dá mais orientações, porque ele fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Irmãos, quantas são as pessoas que a gente vê que são salvas, são libertas por espíritos imundos? E o que a palavra de Deus fala que é o que acontece: o demônio sai e quer entrar no outro, ele fica vagando. A gente passou um processo aqui, tivemos aqui a cura do meu filho, e o demônio manifestou aqui e falou assim: os demônios que estavam querendo matar ele tomaram uma surra lá no inferno. Tem coisa, irmão, que a gente fala, mas escandaliza. Tem coisa que a gente vive, que é do mundo espiritual, que é difícil entender. É difícil entender que demônio vaga, que demônio vai lá no inferno, toma uma surra porque você foi abençoado. É difícil entender, mas acontece. A palavra de Deus está falando aqui, ó. Quando ele sai do corpo, ele fica por aí vagando, andando por lugares secos, buscando repouso. O que ele está buscando? Outro corpo para entrar. Para ele se manifestar, ele tem que ter um corpo, né? Ele não quer ficar só soprando no ouvido, não. Ele quer entrar. E o que acontece? Quando ele não acha, ele volta para aquela casa que está limpa. E aí o versículo 26 fala assim: então ele volta e leva consigo 7 demônios, 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ele está dizendo que às vezes, irmãos, a gente vê a pessoa que é liberta, e ela sai, e ela não se fortalece, ela não permanece na palavra, e vem 7 demônios piores. Sabe por quê? Ela está liberta, ela está limpa, mas isso não basta, ela tem que estar cheia. Ela tem que estar cheia, ela tem que estar cheia do Espírito, para o diabo não querer voltar e ocupar aquele espaço de novo. Para o diabo não querer voltar e ocupar aquela mente de novo. Agora aquela mente está limpa, ela não pensa mais nas coisas erradas. O diabo vê: vou voltar para ali, ainda vou trazer minha turma com mais 7. E quantos a gente vê que depois que caíram, pioraram mais ainda, não é? A gente tem tanto exemplo de pessoas que foram libertas e a palavra de Deus diz que volta pior. Por quê? Porque você tem que ser cheio do Espírito, porque você tem que ser cheio da palavra de Deus, porque você tem que ser liberto. É como nós pregamos, já contamos essa história aqui também. A pessoa veio na igreja, recebeu uma bênção e foi embora. E aí naquela igreja, que é a igreja que o meu irmão congrega, tem grupos que vão visitar aquelas pessoas que estiveram na igreja. E aquele grupo foi visitar aquela pessoa e ela falou assim: não, já recebi a minha bênção, não preciso mais voltar, não preciso mais de igreja, já recebi aquilo que eu busquei. Olha que Deus misericordioso. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é maravilhoso, Ele deu a bênção. Ela não pode negar, ela veio e recebeu. Ela esteve na casa de Deus, ela pediu e recebeu. Sim, mas a senhora não vai voltar? A senhora não quer aceitar Jesus, viver uma vida transformada? Não, eu não preciso, eu já recebi o que eu queria. E aí meu irmão sempre fala isso, que ele perguntou assim: mas e Jesus? Ela não quer Jesus na vida dela, ela queria a bênção. Agora isso é suficiente, irmãos? Isso é suficiente? 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. Só um foi salvo, irmãos, só um foi salvo. Nós temos que buscar não só pelas bênçãos, mas também pela nossa salvação. Nós temos que buscar não só de sermos libertos, mas sermos cheios do Espírito, sermos envolvidos pela presença, pela palavra de Deus, para que o diabo não venha e queira sobressair. Às vezes a gente está com um problema de saúde e ele quer botar outro. E a gente tem que ser cheio do Espírito para lutar contra aquilo, porque a gente não pode ceder. A gente não pode ficar dividido, a gente não pode lutar contra nós mesmos, a gente não pode dar vantagem ao diabo, porque o que ele quer é nos derrotar.
E Jesus já falou, quem não é comigo é contra mim. Em cima do muro não dá para ficar. Em cima do muro nós vamos perecer. Em cima do muro é mais arriscado do que aquele que não conhece. Aquele que já conhece a palavra, quando ele se afasta, ele entristece mais ainda a Jesus, porque diz, você me conhecia e você me largou. Entristece mais ainda do que aquele que não conhece. Aquele que não conhecia a palavra não sabe do que está se passando. Então, isso entristece a Deus. E Jesus ensinou muito aqui nessa passagem. Nós temos que estar cheios da graça de Deus para não sermos contaminados por espíritos piores. E o versículo 27 e o 28, que nós não lemos, ainda fala assim: no meio daquele povo tinha uma mulher, e essa mulher, no meio da multidão, ela se levantou e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe à terra, e os peitos em que mamaste. Bem-aventurada a mulher que deu vida a Jesus. Certamente uma mulher santa, certamente uma mulher abençoada por Deus, certamente uma mulher escolhida por Deus para cumprir aquilo ali. Mas Jesus disse assim: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Irmãos, a pessoa pode ser a pessoa mais santa do mundo, mas se ela não ouvir a palavra, ela não é bem-aventurada. Se ela não guardar essa palavra, ela não é bem-aventurada. Se ela não entender essa palavra, ela não é bem-aventurada. Se ela não viver essa palavra, ela não é bem-aventurada. E a bem-aventurança, ela vem acima da prosperidade que a gente pensa. A gente pensa que prosperidade é dinheiro, né? Depois de uma certa idade, a gente já não quer mais nem dinheiro, só quer saúde. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente nem pede mais dinheiro, a gente pede saúde. Mas a bem-aventurança de Deus é muito mais do que isso. A bem-aventurança de Deus é proximidade com Ele, é intimidade com Ele. É você não saber como é que Ele vem e resolve os problemas que você deixa para trás, que às vezes você não tem como resolver. É você não saber como é que você passou por situações que você não conseguia passar. É você não saber, muitas vezes, como é que você conseguiu, eu sempre falo isso aqui, pagar aquelas contas que passou o ano, como diz o pastor, daqui a pouco vem o Natal de novo, já passou o ano de novo, e você olha para trás e você não sabe como você pagou aquelas coisas. Você não sabe como é que você resolveu as situações, porque Deus veio com a previsão, porque Deus veio com a provisão, porque Deus veio com a palavra dele, você guardou e quando foi preciso você usou. Porque Deus veio e falou contigo: clama a mim e responder-te-ei. E num momento de luta, você lembrou de clamar e Ele te respondeu. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, você lembrou da palavra que Deus deu a Ele, clamou a Ele e Ele respondeu. Isso não tem preço, irmãos, isso não tem preço. Nós tivemos aqui no Natal uma irmã que passou aqui com a gente no Ano Novo e ela falou que ela era presidiária. Ela ficou 4 anos no presídio, presa injustamente. Até conseguir sair, sofreu, apanhou, passou por humilhação, passou por dificuldade. Mas sabe qual foi a diferença? Ela conhecia a palavra. E foi isso que sustentou ela lá na cadeia. Então, quando ela estava lá na cadeia, que ela orava de 1 até as 4 da manhã, as outras detentas até vinham orar com ela, vinham clamar com ela. E ela passou por isso tudo, foi liberta, foi inocentada e hoje vive uma vida de prosperidade. E ela fala assim: eu não esqueço daquele momento que eu passei ruim, porque os momentos ruins marcam a gente, irmãos. Os momentos ruins marcam a gente, mas quando a gente tem vitória em cima daquele momento ruim, isso não tem preço. Quando você tem a vitória em cima daquilo que você lutou, em cima daquilo que você orou, aí você vai dizer assim: eu passei por tudo isso, mas não foi à toa. Aqui na frente Deus deu a vitória. Às vezes parece que essa vitória não vai chegar nunca. E eu não vou falar que é Deus te forjando, que é Deus te tratando, porque quem sabe é Ele. Eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas eu quero dizer que se você está no meio da luta, se você não deixar o diabo dividir o seu pensamento, se você se firmar com Deus, saber que você tem que ser com Ele e não contra Ele, porque quem não está com Ele está perdido, porque quem não está com Ele não está se ajudando a si mesmo, não está vendo as coisas. Se você souber que você tem que estar no rebanho, ajuntando e não espalhando,
não dando testemunhos ruins, não fazendo coisas erradas, não fazendo coisas que entristecem a Deus. E se você guardar a palavra, você vai ser bem-aventurado. Amém? Amém? A palavra é longa, são muitos versículos, mas Deus te deu aqui hoje a oportunidade de ouvir a palavra mais uma vez, para você guardar, para você se transformar, para você ser modificado, para você ouvir aquilo que Ele quer e assim poder ser bem-aventurado. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, amém? Amém. Terminar esse culto orando por você, que a gente possa entender que nós precisamos se juntar a Deus, né? Porque se eu não estou junto, eu estou espalhado. E espalhado está Satanás. Então nós precisamos estar juntos de Deus, para que nós possamos receber da parte de Deus, para que nós possamos ver milagres, ter uma vida abençoada. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai Celestial, nessa noite, ó Deus amado, de quinta-feira, te entregamos, ó Pai, a cada um aqui, Senhor, te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser um povo junto a Ti, Senhor. Um povo, como disse a Tua filha aqui na palavra, que ouve a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, que nós possamos, ó Pai, andar juntos a Ti, Senhor, para nos livrar do mal, nos livrar dos ataques, nos livrar das setas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te entrego a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Ó Deus, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos escolher todos os frutos, ó Pai, de andar junto contigo. Eu te entrego a cada um aqui nas Tuas mãos, Senhor, certo, ó Pai, do milagre e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo nós temos Santa Ceia, culto 18 horas. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse culto dessa noite. Agora te entrego a vida de cada um aqui nas Tuas mãos. Nos leve em paz. Nos dá um final de semana protegido e guardado por Ti. Abençoado, Senhor. Abençoa a cada um de nós aqui. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos livra, Pai, do assalto, do acidente. Nos livra da enfermidade, da doença, nos dá saúde. Nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos que creem. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de